Shalom, shalom, amados. Não se esqueça que você é um semeador da palavra. Compartilhe, curta, a fim de que outros possam também receber essa palavra. Senhor Jesus, muito aprecia vermos unidos. Ele não esteve sozinho aqui fazendo a obra. Amém? E que o Espírito Santo nos conduza, me usando e chegando essa mensagem até os seus ouvidos, como uma palavra reveladora, uma palavra que traz vida, esperança e tudo mais. Bom, nós meditaremos lá em Lamentações de Jeremias 3:22, que fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E 23, elas se renovam a cada manhã. Que misericórdias são essas? Jeremias, conhecido como profeta chorão, tanto que ele chorava, que ele intercedia, e ele conseguia, captar os sentimentos de Deus, de tristeza pelo pecado do povo. E nós podemos dizer que hoje é diferente? Não. Muito, Senhor, tem doído o coração do nosso Pai e daqueles que intercedem também. Porque quando nós começamos a orar, quando nós nos entregamos a Deus, submetemos as nossas vidas, nós também captamos os sentimentos de Deus. A Bíblia fala isso. E nós sentimos sim pelo pecado. Ele pesa e ele nos deixa sensíveis, doloridos. Se nós não nos incomodamos, se nós não nos sentimos assim, algo, ainda que não crescemos, mas que podemos crescer e chegar lá. E amados, as misericórdias se renovam. Poderíamos todos já termos sido consumidos, a começar por mim. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que muitas vezes nós não conseguimos entender a bondade dele. Nós, com o nosso senso de justiça, eu falo isso por mim. Às vezes achamos que determinadas situações, determinadas pessoas mereceriam. E nós mesmos não sermos livrados muitas vezes, recebermos a condenação por determinadas falhas, erros, sermos expostos. E esse Pai é tão lindo que Ele nos guarda, Ele nos livra de uma maneira linda. Isso faz o que conosco? Pelo menos comigo. Quando eu olho para um irmão, quando eu olho para uma pessoa que ainda não compreendeu determinadas coisas que eu já entendi, que está em determinado degrau da escada, que eu já passei por ele, posso estar um pouquinho lá em cima, eu aprendi que eu devo olhar para trás, estender a minha mão e não criticar e não condenar. É a empatia, é a solidariedade. Nós acabamos de ver aí pela mídia, a questão lá da Flórida, do furacão Milton. Um furacão de categoria 6, devastador, terrível. Mataria aí mais de 1 milhão de pessoas. E o que nós vimos? É interessante que a mídia tem essa característica. Notícias boas não repercutem tanto quanto notícias más, ruins. Mas nós sabemos que a mão de Deus esteve ali e que ele desceu para a categoria 1. Isso é lindo, é maravilhoso. A última vez que eu vi eram, se eu não me engano, 13 mortos. Depois eu não pesquisei mais a respeito. Talvez você até saiba, se souber, deixa aí no comentário para eu poder estar atualizada, por favor. Mas aí nós vemos o quê? Nós nos unimos em oração. Não foi só esse canal aqui. Vários cristãos, várias pessoas solidarizadas se uniram em oração, pedindo a Deus. E o que a Bíblia fala? Lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, clamar, Talvez eu esqueça alguma palavrinha aqui decorada na íntegra. Sei que Deus nos livrará, nos ajudará. E assim ele fez. A consequência, perdas materiais, sim. Mas a quantidade de vidas, a perspectiva que seriam ceifadas, meu Deus. As pessoas foram avisadas para que escrevessem com uma caneta que não se apagasse, o nome no braço, porque não teria como identificar. Tamanho seria o número de perdas de vidas. E olha que maravilha, amados. Isso é nós ficarmos, assim, impactados e falar, meu Deus, É óbvio que o Senhor intervém, é óbvio que o Senhor está atuante. Para muitos isso foi uma surpresa, Para muitos isso pode ter sido um renovo de fé, e que bom que tenha sido.
Porque nós precisamos desse renovo todo o tempo. E a mídia tem nos mostrado muitas coisas, né? Muitas pessoas em eminência, né? Nas telas aí, na internet, no YouTube ou em outras plataformas, né? A última que nós vimos, estamos acompanhando agora, pelo menos eu estou acompanhando e orando, né? A esposa do Rodrigo Faro, a Vera Viel, né? E eu já ainda vi, né? A gravidade, aquela coisa toda, e eu fiquei observando, deixei até um comentário, sim, no vídeo, sabe? Sugerindo, dizendo que não se apegassem, né? Uma sugestão. Não consegui me calar. Que não se apegue a esses diagnósticos, a essa... É real, não estamos negando a gravidade. Mas quanto mais nós estamos numa situação complexa, difícil, delicada, que a olhos humanos, como era o furacão, é pavorosa, sabe? Isso chama mais atenção, isso traz mais visualização. Por favor, não se sinta ofendido quem publicou. Mas acontece isso. Isso é real. Mas nós precisamos realmente entender que a fé, tá? Não que Deus vai curar sempre, que o plano de Deus vai ser sempre o livramento. Eu já tive separações de pessoas amadas minhas, filho meu já partiu, neto meu, cabelo com a bênção, né? Neto meu pai, meu irmão, não foi curado, não foram curados. Passou até por transplante, meu irmão, não foi curado. Né? Vai ficar aquele negocinho ali, o charme. Mas uma coisa eu sei. Meu irmão, por exemplo, foi muito dolorido, mais novo do que eu. Ele teve a salvação. Mas Paulo diz que às vezes o corpo passa pela destruição para que se salve o espírito. Isso aconteceu com ele. Mas nós tivemos o consolo de que ele foi salvo. O que acontecerá com a Vera? Eu não sei. A sugestão que eu dei é: não se apegue ao que está de real, de natural sendo declarado aí pelos diagnósticos. Porque a fé, ela vê além. A fé não pode se pegar às circunstâncias contrárias. Quando Abraão levou lá Isaac para ser sacrificado, ele caminhou por 3 dias. Imagina você 3 dias caminhando, levando seu filho para o sacrifício, para você mesmo meter o facão no peito dele. E aí no final, Deus, quando ele chegou até o limite daquilo que Deus tinha pedido, Deus falou: não, parou, olha lá o cordeiro. Então, nós precisamos nos manter na fé, sabe? E saber entender, sim, que nós somos eternos. Nós não sabemos o plano de Deus. Esse ano partiu uma amiga que admirava demais, aos 49 anos. Sobreviveu 25 anos com câncer na cabeça. Um tumor terrível, do pior tipo. Mas 25 anos ela lutando ali. Ela não queria partir. Ela sempre falava que queria viver. Mas ela partiu em paz, sabe? E Deus falou para ela que não ia curar. Que não ia curar. E ela só sentia menos dor quando ela estava pregando, né? Tá aí na mídia, né? A nossa amiga Maristela Gandra. Na época teve até na minha cidade de Natal pregando, né? Nós até chegamos a conversar um pouco pelo Zap. Foi doído, sabe, vê-la partir tão jovem, tão bonita, deixando os netinhos nessa separação. Mas nós não conhecemos todos os mistérios de Deus. A vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então nós não sabemos. Mas cabe a nós a tarefa de orar. Orar, interceder. E sempre terminar as nossas orações dizendo: seja feita a sua vontade, Senhor. Mas interceder, sim. O furacão nós não intercedemos? O que Deus fez? A mão de Deus. De 6, categoria 1. Maravilha, glória a Deus. Quantas vezes, sabe? Pelo menos já fez isso. Estou dizendo isso para dizer que, não, Deus sabe que não. Tempestade horrível, vai cair, vai acontecer aquelas nuvens, aquela ventania. Deus retenha. E Deus ouviu. Então nós precisamos acreditar que a oração é algo poderoso. E que as misericórdias do Senhor é que não permitem que, sabe, que prognósticos, que diagnósticos, às vezes, catástrofes, sabe, elas cheguem à consumação. Porque nós não sabemos a natureza daquela prova, daquele teste. Às vezes Deus fala. Tem coisas que são para a morte, tem outras coisas que não. Ele
Então, mas ele diz o quê? Em tudo dai graças, em tudo orai. Então nós vamos orar. Quando meu pai, né? Ele estava com um tumor na cabeça. Não cheguei nem a saber se era maligno ou não. Ficou essa dúvida. Mas não podia operar de qualquer forma. Eu nem contei pra ele. Ele morava comigo, eu cuidava dele. E ele caía, ele começou a perder, né, a visão periférica. E eu achei que fosse Alzheimer. Para minha surpresa, era um tumor, né? Tava um na face, um na cabeça. E o irmão dele havia morrido assim, de uma maneira muito dolorosa. Meu tio sofreu muito. Era mais velho que ele. E aí, um belo dia, né? Tinha muitas quedas devido ao tumor. Ele caiu, ele fraturou o braço, foi operar. E no dia do aniversário dele, que ele ia sair da UTI após a cirurgia, veio o diagnóstico, 2022. Ele tinha pegado a Covid dentro do hospital. E daí ele ficou entubado, né? Com 5 dias, ficou 33 dias entubado, inconsciente, não voltou mais, né? Mas Deus, desde o primeiro momento em que ele caiu, que eu fui orar, Deus me falou, né? Que ele ia partir. Faltava uma semana, eu arrumei a roupa dele pro sepultamento, né? Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Foi fácil? Não. Meu filho também, quando partiu, né? Eu vi tudo, eu sabia. Porque a Bíblia fala que Deus revela para nós, sabe? Do meu irmão ele não me revelou. E eu entendi por que ele não me revelou. Eu já estava passando pelo luto do meu pai. Meu pai tinha partido em dezembro. Meu irmão partiu em agosto, uma semana antes do meu aniversário. Meu tio partiu uma semana antes do meu irmão. Olha só. E outra pessoa que eu amava, que tinha sido um pai para mim, tinha partido junto com meu tio uma semana antes. Eu nem soube. Eu soube 8 meses depois, porque nós perdemos o contato. Tinha sido como um pai para mim. E aquele ano, o último ano, foi muito difícil. Foram mais de 10 pessoas de separação. Eu olho para mim e falo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo. Não foi brincadeira. Mas meu irmão, ele não revelou. Eu não tinha condição de ter aquela revelação, sabe? 2 dias antes dele falecer, a nossa última conversa foi, meu irmão, responde aí, poxa. Fala aí, você tá quieto. Ele já não estava suportando mais, estava com morfina, 100 ml, sei lá, uma quantidade muito alta de morfina na veia. As dores, o câncer. Fez o transplante do fígado, né? Mas o fígado velho fez uma metástase, não houve, né, o diagnóstico daquilo. Quando viu, os ossos foram embora, a dor era insuportável. E rapidinho ele partiu. Mas ele partiu consciente, partiu arrependido. Chegou a dizer, né? Isso tudo é consequência das minhas escolhas. E depois Deus nos mostrou, né? Mostrou para minha irmã em visão aberta, né? Ele na mesa, minha irmã estava na fila para a Santa Ceia na igreja e ela teve a visão. Foi no dia do aniversário dele, né? Ela estava muito triste, eu também estava. A visão dele na mesa dizendo, ela entendeu o significado, né? Quando vocês estão na fila, eu já estou aqui na mesa com o pai. Que bênção maravilhosa, não é verdade? Então, eu já também sonhei com ele, os sonhos que eu tive, tanto com ele como meu pai, foram da certeza da salvação deles. Então, a cada dia, se aproxima mais o dia do grande encontro. Primeiramente com o nosso pai, olhar nos olhos, abraçar. E depois os nossos amados, não é verdade? Então, não vamos perder a esperança. Só esse cabelo aqui na barra de jeito nenhum, né? Então, amados, as misericórdias de Deus, essa é a mensagem, né? São a causa de não sermos consumidos, porque merecedores nós somos. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que fez o que fez e faz. O Espírito Santo habita em nós, desde que queiramos, desde que aceitemos, desde que permitamos que esse mover do Espírito, sabe? Os dons se desenvolvam, os dons se expandam. Mas é necessário o relacionamento diário com Ele. É indispensável. São indispensáveis as práticas do jejum, que purificam o nosso sangue e dá a condição, né, aqui do nosso controle, ouvir, estar mais sensível à voz de Deus. Nós declaramos no jejum, né, que nós somos seres mais espirituais do que carnais, porque nós damos basta para a carne, fica quieta aí. Cada um fazendo o jejum da maneira que pode, porque tem pessoas que tomam medicamentos. Eu mesma, raramente eu faço ele inteiro, por dias e dias sem me alimentar.
eu não consigo, né? Eu tenho determinadas dinâmicas no meu corpo que não me permitem isso. E Deus honra o jejum do mesmo jeito. Me traz revelações, me traz livramentos, libertações, tudo que eu preciso. E assim com você também. Eu não sou privilegiada. Meu papai é seu papai também, desde que você queira e permita. Ele te ama, sabe? Ele vai revelar pra você? Vai também. Ontem eu estive no culto. Eu tô morando em outra cidade agora. Agora eu deixei o litoral. E ainda tá doendo. Papaizinho tem que consolar mais, né? Ele vai consolar. Mas ele precisa de... Ele usa o tempo, esse tempo nosso aqui pra consolar, né? Eu também tenho uma lagoa linda aqui perto. E eu lembro do mar. E eu sei que na eternidade eu vou ter um mar maravilhoso, lindo. E ele disse pra mim: filha, você me ama. Você ama mais o mar do que a mim? Você não vai partir para dar continuidade à missão? Eu falei: nossa, claro que sim, papai, mas me dê forças. Você sabe da minha grande paixão pelo mar. Pelo frescor, né? Estar à beira-mar, que é quente. Mas o Espírito Santo tem me refrescado, tem me dado força, sustentado. Eu digo: nossa, Deus, por que eu vou querer ser a maior privilegiada? Não. O Senhor não tinha onde recostar a cabeça. Ei, eu sou sua discípula. Eu ando nos seus passos. E andar nos seus passos nós sabemos. Todos os discípulos morreram, foram assassinados. Só um que não, né? Só João que não. Então, sendo discípulo de Jesus, reconhecendo o chamado, vamos caminhar, fazendo renúncia, que é isso que Ele quer de nós. Amém? Vamos orar então, né? Para o nosso devocional, que já vai chegar aí à tarde. Tem 2 dias que eu não gravo, porque é dinâmica aqui. Se eu virasse o vídeo para mostrar pra vocês, tem uma pilha de roupa aqui, tem outra pilha de roupa ali. A frente da casa, a varanda tá cheia de coisa para guardar. Tá assim, ó. Mas fazer primeiras coisas primeiras, devagar se vai ao longe, sabe? Então, é isso aí. Mas tem outros vídeos também que eu tenho certeza, porque eu também sou assim, quando eu quero ouvir algum devocional, alguma coisa, não importa que ele não seja do dia, porque a palavra de Deus não perde a validade. Então, a hora que você lê, que você ouvir, ele tem a validade. Então, tem muitos gravados aí no canal, tá? E eu tenho pedido a Deus o tempo, né? Mesmo porque também eu não posso dar prioridade a dar aquilo que eu não recebi primeiro. Primeiro eu tenho que me alimentar espiritualmente. E tenho que, né, alimentar a minha casa, que é a minha primeira igreja. Suprir as necessidades. É assim que eu leio, interpreto, entendo, né? É a Bíblia que diz. Então, queridos, de fé em fé, de glória em glória, estamos aqui caminhando. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela, né? A gente só é pastor, a gente só é missionário, a gente só é um líder espiritual, não porque nós declaramos isso, mas porque as outras pessoas o dizem. Eu aprendi isso quando eu estudava teologia. Então, não é porque a gente quer, né? Porque a Bíblia até fala: não queira, porque os primeiros a passar pelo julgamento seremos nós. A responsabilidade aí é grande. Então eu respiro fundo e conto com a misericórdia de Deus para me ajudar a continuar. Ontem eu visitei uma igrejinha maravilhosa, pequenininha, né? Já visitei outra, mas eu prefiro igrejas menores, né? Porque a minha igreja física do lado de fora, né, ainda está aguardando. Estamos aqui, né? Online, dentro da minha casa. Amém? Vamos orar? Deus santo, querido, amado, precioso, tudo de melhor que nós temos. Sem ti a vida não vale nada. Sem ti não faz o maior sentido estarmos vivos. Não faz, Senhor. Mas contigo, mesmo em meio a furacões, a doenças, a tudo, ó Deus, que o Senhor permitir. Porque tudo que nos acontece é da sua permissão, sabe? Nós te pedimos que nós não permitamos brechas, porque o pecado, né, abre brechas. Nós te pedimos que a tua misericórdia nos revele nos nossos pecados, dos quais nós não temos consciência. Aqueles que nós estamos ignorando. Nos mostra, porque nós não queremos abrir brechas nas nossas vidas para os ataques do inimigo. Mas nós pedimos, sobretudo, ó Deus, uma consciência profunda, não cauterizada, das tuas verdades e vivê-las, ó Deus. Porque é a santidade que nos protege. É andar na tua vontade, que é a nossa proteção, nosso livramento.
E quando vierem provas, como vieram para Jó, sabe? Jó foi julgado, foi até condenado, na verdade, mas ele estava sendo provado. Então, Deus, os nossos amigos, as pessoas que eu já comentei aqui, tantas outras que nós vemos passarem por doenças sérias, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor fortaleça, Deus. Né? As pessoas públicas que nós ouvimos, não precisa citar nomes, ó Deus. E aqueles que estão lá no silêncio, no anonimato também, crianças, ó Deus. Tantas pessoas que têm sofrido, ó Deus. Sabemos porque a rede nos revela, nos mostra os 4 cantos dessa terra, Deus. Então, mais do que nunca, nós podemos ver muitas coisas que antes nós não víamos, não tínhamos consciência. Agora são notificadas, ó Deus. Ah, Pai, nós queremos interceder, porque é ordenança sua, Deus, por essa terra. Interceder por Israel, ó Deus, que é para onde Jesus voltará. Por isso, o desejo do inimigo de destruição daquela terra, Deus. E a sua vontade, que é perfeita, boa e revogável, será cumprida, Deus. Não será destruído. Mas o Senhor pede que oremos, ó Deus. E eis-nos aqui unidos em oração. E aquele que ainda não entende essa dinâmica, Deus, porque tem alguns que não entendem, que vão procurar pedir a Deus que tire a ignorância, para que tenham esclarecimentos, ó Pai, da Tua palavra. Que não sejam enganados, ó Pai. Porque nós vivemos no tempo também do engano, Tua palavra fala. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os aspectos das nossas vidas. E acima de tudo, nós te agradecemos pelo Teu tão inexplicável, imensurável amor, com todos os frutos, cuidado, carinho, colo, ó Deus, e tudo mais que o Senhor tem nos dado. Perdão. Muito obrigada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.